Hora de conversar com Juliana Rosa. Supremo começa o julgamento do bloqueio de emendas impositivas, restrições para as chamadas emendas PIX. Segundo o Orengo, o vento está soprando no sentido de que deveremos ter alguma restrição e na redução dessa festança aí, Ju. E aí, bom dia para você. O negócio virou a casa da mãe Joana ali, né? O orçamento público. Bom dia para você, Megali, Sheila, Carlinha. Bom dia, Bom dia para Ju. o nosso ouvinte. Só para a gente explicar para o nosso ouvinte exatamente o que são as emendas PIX. As emendas PIX, elas fazem parte das emendas individuais, que todo parlamentar tem direito a três tipos de emendas, que são as emendas individuais, as emendas de bancada e as emendas de comissão. O governo tem que, a partir dessas emendas, colocar isso no orçamento, é obrigatório, assim como as próprias despesas, o governo é obrigado a destinar essa verba das emendas para os parlamentares gastarem com os projetos que eles indicarem. A questão é que essas emendas PIX, elas estão dentro das emendas individuais e elas podem ser destinadas cada vez mais, inclusive esse valor permitido para prefeituras, para projetos de prefeituras, sem nenhuma transparência. Porque todo projeto que o Congresso indica, ele precisa especificar para conter no orçamento público para onde que está indo, qual é o projeto, qual é o benefício. Então, você tem um projeto específico que você tem que justificar por que você está gastando aquele dinheiro, por que aquilo é importante. E aí, essa emenda PIX foi criada para ser ali uma espécie de um pedaço que permite uma certa flexibilidade, reduz burocracias. Só que no final das contas, essa emenda PIX começou com 2 bi, está caminhando para 5, 6 bilhões, e simplesmente o parlamentar pode passar esse valor direto para a prefeitura e ficar lá. Né? Não tem obrigação de dizer qual é o projeto, para onde que está indo. Então tem zero transparência. A gente está o tempo todo falando aqui, quase que todo dia a gente fala sobre a falta de dinheiro público para poder fazer os gastos necessários. É um país altamente desigual, um dos países mais desiguais do mundo. Então, quando você tem um dinheiro indo, onde você não sabe para onde vai, não tem nenhuma transparência, isso não pode acontecer realmente. Então, isso está crescendo. Agora, tem uma coisa interessante que eu estava apurando, que quem criou essa emenda, a autoria dessa emenda foi a Gleisi Hoffmann, presidente do PT, com relatoria do Aécio Neves. Agora o PT entrou no Supremo contra a decisão de conter essas emendas PIX, mas o presidente Lula vem defendendo. Então seria bom o PT falar publicamente por que está sendo contra algo que o próprio presidente Lula está chamando de absurdo, pessoal. E eu não canso de repetir esse número. Um levantamento do Instituto Millennium, eu vejo aqui no editorial do Estadão, mostrou que em 29 países da OCDE, os movimentos, os montantes, né, na maioria deles são inferiores a 0,01% de emendas semelhantes a essas emendas PIX. 0,01%. É para o cara construir uma ponte. É para o cara reformar uma igreja, para obras paroquiais, entendeu? São alguns milhões de reais, né? Aqui no Brasil, os caras concentram 50 e tantos bilhões de reais. 0,01%, tá? Nos países mais avançados. O Brasil destinava 4% do que restava do orçamento para essas emendas. 4%, já era uma aberração. Isso 10 anos atrás. Hoje são 24%. Não há país que sobreviva a isso. Não há país que possa ter um projeto de desenvolvimento numa situação, assim, como é que chama? Distópica como essa. É uma distopia da vida real.